campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. É com gratidão a Deus, a Jesus, ao mentor do Grupo Espírita Francisco Xavier, que estamos aqui mais uma vez nessa tarefa de conversar baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que nos caiu é o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item é a parábola do festim das bodas. E falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram convidados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e estando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores, e aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Então, assim, essa parábola, ela tem, a gente entende, né, que é a respeito de um casamento. Bodas é o casamento, né? O casamento entre quem? Entre a humanidade e Jesus, que é o noivo, né? E o que se espera, né, de uma boda, né, de um casamento? A fidelidade. Porque os homens daquela época, né, quando vieram as pessoas para falar a mensagem divina, muito poucos deram importância. Então, eles não tiveram uma fidelidade para com Deus. Então, nós também podemos trazer essa fidelidade, né, que era exigida dos homens naquela época, para nós aqui, né, para que nós nos mantenhamos fiéis ao Evangelho, né, que nós nos procuremos segui-lo dentro das nossas capacidades, da capacidade
de cada um, né? Principalmente, né, frente a esse momento. Não tem como nós conversarmos sem que a gente passe pelo momento que nós coletivamente estamos passando. Claro que tem pessoas que estão passando bem, de alguma maneira melhor, mas outras não estão passando tão bem. E isso, muitas vezes, traz na criatura um desejo exacerbado de fazer as coisas, de ajudar, ver o que pode fazer. E nós temos um certo limite de ação. Não é tudo que nós podemos fazer, né? E nós temos que ver até onde eu posso ir em ajuda, para ajudar o meu próximo. Chega um momento que a nossa ajuda, seja ela material, seja ela moral, espiritual, ela bate no desejo do outro de querer sair daquela situação negativa em que ele se encontra. E o próprio Evangelho diz, né, até onde eu posso ir em relação ao meu irmão, até onde eu não vá, eu preciso me colocar, até onde eu não gostaria que alguém viesse em relação a mim. E isso não é egoísmo. Reconhecer as diferenças do outro, né? O tempo do outro é dever nosso, é dever de cada um de nós. Porque nós, assim, até por esse monte de notícias que nós recebemos, nós ficamos nos exigindo agir de várias maneiras, querendo agir, fazer coisas dentro de um limite que nós precisamos, né, analisar até onde realmente eu posso ir. E quando eu vou até onde eu posso ir, né, eu vejo até onde eu posso ir, dali adiante é Deus quem está. Deus está. Ele está enquanto eu estou agindo, bem como até onde eu percebo que dali eu não posso passar. Deus está ali. Eu preciso, então, me asserenar. Uma oração chamada oração da serenidade. E essa oração, ela descreve esse momento, assim, né? E a gente deve pensar nela quando nós estivermos nessa dúvida, até onde eu posso ir? E aí, essa oração, ela diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Que coisas são essas? O outro. Serenidade para aceitar aquelas que eu posso e devo modificar, a mim mesma. E sabedoria para distinguir umas das outras, aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso, para que, agindo assim com serenidade, eu recolha a paz. No livro do André Luiz, Missionários da Luz, tem um momento em que o reencarne do Segismundo, é ali naquele capítulo. E num determinado momento, como o Segismundo ele experimentasse um certo desconforto, né, por causa da reação do Adelino, que seria seu pai na futura encarnação, o Segismundo começa a fraquejar, começa a se sentir ruim. O Alexandre, que é o mentor, né, daquele momento, daquela obra, ele desprende o Adelino, que seria o futuro pai, e a Raquel, né? Então estão lá os três reunidos, mais o André Luiz, alguns construtores e o Alexandre, né? A Raquel, quando ela se vê desprendida, ela vai para um canto junto com uma avózinha dela, alguém, né, que já havia desencarnado, fica com ela num canto e ambas ficam orando, né? E o André Luiz estranha. Mas por que a Raquel não vai participar dessa conversa? Porque eles precisavam conversar
com o Adelino e o Adelino e o Segismundo, para que eles se entendessem, porque quando nós estamos prestes a reencarnar, as pessoas entram em conversação para que elas venham o mais consciente possível. Eles poderiam resolver todos os problemas, mas eles não resolvem. Eles deixam que as pessoas se entendam. E foi o que aconteceu entre o Adelino e o Segismundo. E aí o André Luiz estranha e pergunta, mas por que a Raquel, que ela também está envolvida no contexto, ela não participa da conversa, ela fica à distância. E o Alexandre diz, quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Então ela, apesar de estar envolvida no contexto, ela seria a mãe, ela podia ficar, porque o envolvimento dela não era tão sério. Então, eu achei muito interessante essa frase. Quem faz o que pode, merece o salário da paz. E assim somos nós neste momento. Se nós estamos vendo que estamos fazendo aquilo que nos é possível, recolhamos a paz, sim. Nós não precisamos ficar entristecidos, reclamando, porque no momento que nós nos entristecemos, reclamamos, nós baixamos a vibração e qualquer doença oportunista, e agora no momento é o vírus, ela vai nos atingir. Tenhamos a consciência, guardemos fidelidade à nossa consciência, guardemos fidelidade ao Evangelho, Guardemos, vamos ver, fizemos aquilo que nos era possível? Claro, nós vamos consultar a nossa consciência. Se estiver fora do nosso alcance, recolhamos a paz, fiquemos em paz, sejamos fiéis à paz, Fiquemos em tranquilidade. Então, isso é muito importante para que nós possamos dar continuidade à nossa tarefa no nosso lar, principalmente no nosso lar. Porque é claro que estando mais tempo confinados no nosso lar, aquilo que a gente não via, a gente vai ver, principalmente no outro. E aí o que nós vamos fazer? Vamos acerenar, ver aquilo que é possível, sem ofender o próximo, fazer. Isso faz parte da nossa fidelidade ao Evangelho, de ajudar o nosso próximo. Mas se outro estiver empedernido, renitente, não perceber, nem se dar conta da nossa boa vontade, porque muitas vezes as nossas quedas são por isso. Porque é quando a gente tem razão. Não é quando a gente está equivocado, que a gente que a gente observou e estava equivocado. É muitas vezes quando a gente tem razão. Aí entra a maneira de como nós vamos falar, a prece, pensar por que eu estou falando isso, por que eu estou observando tal situação, tal coisa. Então, esse momento, ele pede isso, que nós guardemos fidelidade aos nossos propósitos. Quais são os nossos propósitos? De melhorar, de crescer, de evoluir, de dentro para fora, lá dentro de nós, fazendo aquilo que é possível, Porque depois que nós fizermos o possível, tem Deus lá. Deus está lá, Até porque Deus, a gente aprende na doutrina, que Deus, ele está em toda parte. Então, guardemos a tranquilidade, das nossas ações, feitas com amor, com paz, com tranquilidade, desenvolvendo o amor, desenvolvendo a paz, desenvolvendo a tranquilidade.
Todos nós estamos expostos a esse contexto. Todos nós. E ele é para isso, para que a gente desenvolva, para que a gente cresça, antes de tudo, perante nós mesmos. Nós mesmos. Né? Dando aqueles passos, né, do tamanho que a gente possa. Os mais antigos já devem ter ouvido essa expressão, tanto quanto engraçado. Fulano quer se meter de pato a ganso. Não vamos nos meter de pato a ganso. Vamos dar os nossos passos, as nossas ações como o pato que nós somos. Né? Pato aqui é como pequenos, pessoas crescendo, né? Buscando o melhor, buscando estar melhor. Um dia a gente chega a ganso, né? Mas vai chegar a ganso com paz, não desejando a oportunidade do outro. Porque o que tem por trás dessa frase engraçada é isso. O outro já tem condições de estar onde ele está, fazer o que ele está. Abençoe. Peça a Deus que o abençoe, né? E que não ceda às tentações. Porque o bem, muitas vezes, né, atrai alguma tentação. E nós estando firmes na nossa caminhada, mesmo que às vezes a gente dê uma escorregadinha, que a gente caia, como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Cair, a gente cai. Cai, vamos ficar lá no meio-fio pensando como é que nós vamos fazer para levantar. E vamos nos levantar, vamos continuar o nosso processo de fidelidade. Fidelidade a Deus, a Jesus, aos mentores do Grupo Espírita Francisco Xavier, né? Que estão sempre conosco. Claro que eles sabem, a primeira ação ela é a nossa. Nós é que temos que nos ligar, né? Ligar a Deus, agir. Na dúvida, mentalizemos, peçamos a Ele. Não nos entreguemos à tristeza, à menos-valia. Essa ideia de menos-valia, que eu não posso, que eu não sei, que eu não sou, eu não estou. Não é, o tempo não requer isso. Vamos policiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, fazendo isso, estaremos sendo fiéis, né? Com Deus, fiéis com o Evangelho, fiéis com o Cristo. Meus irmãos, era até aqui que nós poderíamos chegar. Nós vamos, então, agradecer a Deus, né? Estarmos vivos, estarmos trabalhando de casa. Estamos em casa, mas estamos trabalhando. Trabalhando para apertar esse nosso laço de amizade, né? Esse laço de alegria que nos une. Muito obrigada, Francisco Xavier. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site